Eu gostaria de compartilhar o seu coração falando sobre a herança de Deus na nossa vida. A herança que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. O interessante é que em Gálatas, na epístola que o apóstolo Paulo escreve, ele diz o seguinte aqui no capítulo 4. Digo-vos, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O interessante é pensarmos nessa palavra e ver a comparação que o apóstolo Paulo fala de uma criança que, sendo herdeira de um grande patrimônio, por ela ser criança, mesmo tendo uma grande herança sobre a sua vida, ela não pode usufruir daquela herança por não estar na condição para assumir. Ela não está apta a viver e a cuidar de todos os bens da família e ter a toda a herança. E assim o apóstolo Paulo fala que nós também, quando éramos meninos e não havíamos realmente ampliado, crescido na graça do Senhor, vivemos também na mesma condição, aonde a palavra do Senhor nos mostra que em Jesus nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais, e essa sorte de bênçãos espirituais está exatamente falando da herança que Jesus concedeu e liberou na nossa vida através da sua morte. O que seria essa herança? A herança é tudo aquilo que eu e você podemos receber da parte de Deus na nossa vida, não só aqui nessa terra, mas também na eternidade. Mas vamos pensar aqui, que vivemos aqui nessa terra e devemos entender que muitas coisas que vivemos aqui nessa terra não está dentro da herança de Deus. Nós precisamos viver essa herança de Deus, que é a plenitude dos tempos, que é a vida abundante, que é o bem-suceder, que a palavra do Senhor fala lá em Salmo, no número 1, no versículo 1, ele começa a dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de muita água. E aí, no final desse versículo, ele diz: e tudo quanto fizer, prosperará. A vida daquele que tem a herança de Deus na sua vida e que vive essa herança, é importante entender que tudo aquilo que eu e você fazemos nessa terra, é necessário que prospere, é necessário que avance, é necessário que eu e você possamos ver a mão do Senhor em todas as áreas da nossa vida e saber que Deus tem um bem-suceder para a minha e para a tua vida. Mas é bem notório que muitas vezes eu e você não vivemos essa herança do Senhor ou essa plenitude que Deus tem para nós, exatamente pelo fato de que muitas vezes estamos despreparados, não estamos prontos para viver a herança. Assim como uma criança, sendo filho de um homem de muitos bens, ela não pode ter aqueles bens sobre o seu poder por ela não ter uma idade adequada para assumir. Muitas vezes na vida espiritual, eu e você somos assim. Temos uma grande herança sobre a nossa vida, um grande favor de Deus sobre a nossa vida, um grande liberar de Deus sobre a nossa vida, mas devido à nossa faixa etária, devido ao nosso crescimento, devido talvez até mesmo ao nosso estágio ou a nossa fase de menino, nós não assumimos essa herança em Deus. E para que eu e você assumamos essa herança em Deus, é necessário que eu e você cresçamos, é necessário que eu e você amadurecemos, é necessário que eu e você demos os passos para chegarmos à fase adulta, porque quando nós chegamos à fase adulta, aí sim nós chegamos prontos para viver toda a herança, porque já temos uma idade, temos toda uma condição, temos, vamos dizer assim, uma condição que estamos prontos para assumir essa herança, usufruir dessa herança. Quando nós pensamos no filho pródigo, que pega a herança do pai e resolve pegar a parte da sua herança e viver a sua vida, ele gastou todos os seus bens e voltou depois à casa do pai, o pai o recebeu, mas é bem notório que nós percebemos que ele não estava pronto para viver aquela herança. E tudo que ele recebeu, ele perdeu, porque não estava pronto.
Assim eu e você precisamos entender que quando nós vamos crescendo, vamos avançando na graça, no conhecimento do Senhor, nós vamos nos tornando mais prontos a viver a herança do Senhor. Então precisamos sair da fase de menino para entrar na fase adulta, para viver a herança, viver a plenitude, viver todo o favor de Deus na nossa vida. Que eu e você possamos estar atentos e, ao ver essa palavra em Gálatas, possamos entender que a vida cristã é uma vida que vai propor para mim e para você um amadurecimento, porque através do amadurecimento nós podemos viver a herança de Deus. E Deus tem muito para liberar sobre a minha e a sua vida. É só uma questão de estarmos prontos para viver tudo isso que Deus tem para nós.